Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em Direitos Material e Processual do Trabalho e Previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Esta é a nossa aula de número 133 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 407, 408 e 409 da Consolidação das Leis do Trabalho, que continuam a jornada jus-operária brasileira a respeito do trabalho do menor. Nesse sentido, diz o artigo 407 da Consolidação das Leis do Trabalho, que, verificando o juiz da infância e da juventude que o trabalho executado pelo menor se apresenta prejudicial à sua saúde, ao seu desenvolvimento físico e mental ou à sua moralidade, poderá ele obrigá-lo a abandonar o mesmo, devendo o empregador, quando for o caso, mudá-lo de funções. Portanto, sempre que o juiz da infância e da juventude, que é a autoridade competente para tais situações, verificar que o trabalho executado pelo menor se apresenta prejudicial à sua saúde, ao seu desenvolvimento físico e mental, ou a sua moralidade, a lei, através do artigo 407 da Consolidação das Leis do Trabalho, que estamos a estudar neste momento, determina que ele poderá, sendo certo que, nesse sentido, o termo poderá tem em si a pecha de ser obrigação, e não uma faculdade do juiz da infância e da juventude. Então, nesses casos em que há prejuízo à saúde, ao desenvolvimento físico e mental ou à moralidade do menor, o juiz ordenará que ele abandone o emprego, devendo o empregador, quando for o caso, mudá-lo de funções. Havendo a possibilidade de retirar-se o menor daquele exercício profissional danoso à sua saúde, ao seu desenvolvimento físico e mental ou à sua moralidade, o empregador, quando for o caso, terá que mudá-lo de funções. Se não houver essa possibilidade de mudar o menor de funções, por ordem do juiz da infância e da juventude, o menor está obrigado a abandonar o mesmo e a perceber, neste caso, todos os consecutários legais daquela prestação pessoal de serviços vinculada a um contrato individual do trabalho. Se o empregador não assim proceder, ou seja, se o empregador ou não
determinar o final do pacto de emprego por ordem do juiz da infância e da juventude, ou ainda assim, havendo a possibilidade mudá-lo de funções, o empregador, descumprindo a ordem judicial, configurar-se-á a resilição do pacto de emprego por justa causa patronal, de acordo com os ditames íncitos no artigo 483 da Consolidação das Leis do Trabalho. Desta maneira, se o empregador não cumpre a determinação do juízo da infância e da juventude e não transfere o menor de função, sendo possível esta modificação do pacto de emprego, descumprindo, pois, a ordem judicial, configurar-se-á a resilição do pacto de emprego por justa causa patronal dentro daquelas situações previstas pelo artigo 483 da Consolidação das Leis do Trabalho, que ainda será objeto de nossas manifestações no momento oportuno deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. Diz o artigo 408 da Consolidação das Leis do Trabalho que ao responsável legal do menor, seja ele o pai, a mãe, os irmãos, o avô, a avó, ou mesmo um tutor, esse responsável legal pelo menor tem a faculdade de pleitear a extinção do contrato de emprego havido entre esse menor e seu empregador, desde que o trabalho possa acarretar ao mesmo prejuízos de ordem moral ou física. Portanto, o responsável legal do menor tem a faculdade, ou seja, a possibilidade de pleitear a extinção daquele contrato individual do trabalho mantido entre o menor e seu empregador, se ele entender que o trabalho possa acarretar ao mesmo prejuízos de ordem moral ou física. É claro que nesta situação há que se comprovar o efetivo prejuízo de ordem moral ou física ao empregado menor. E esta situação normalmente ou se faz amigavelmente entre o representante legal do menor e a empresa contratante, ou através da Justiça do Trabalho com a ação reclamatória de direitos competente. Diz o artigo 409 da Consolidação das Leis do Trabalho que, para maior segurança do menor, a Delegacia Regional do Trabalho, que é a entidade, como já vimos em aulas anteriores, responsável pela rigidez física, mental e moral de todos os trabalhadores, sendo eles menores, maiores ou mesmo idosos, poderá proibir-lhe o gozo dos períodos de repouso nos locais de trabalho. Ou seja, a Delegacia Regional do Trabalho, ao constatar que há uma situação de insegurança com relação ao menor empregado durante todo o lapso temporal em que ele presta sua prestação pessoal de serviços, embora esta prestação, por óbvio, encontre-se permitida ou por ordem do juiz da infância e da juventude, ou por ordem mesmo dos laudos fiscais e periciais promovidos pela própria Delegacia Regional do Trabalho,
O delegado regional do trabalho ou qualquer outro funcionário da Delegacia Regional do Trabalho que a ele estiver adstrita a função de fiscalizar e de impedir quaisquer situações danosas ao exercício profissional do menor, poderá proibir-lhe que o mesmo goze os períodos de repouso, como sejam os intervalos interjornada para descanso e alimentação previstos para os empregados em geral, ou mesmo para aquela categoria específica a qual pertença o menor em seu exercício profissional, ou mesmo por convênio plural de trabalho, poderá proibir-lhes o gozo do período de repouso nos locais de trabalho, ou seja, o empregado menor poderá continuar a exercer suas funções normalmente. Só que no instante que ele entrar no gozo dos hiatos interjornadas para descanso e alimentação, ele não poderá permanecer, como é até mesmo comum entre todos os trabalhadores, no mesmo local de trabalho, devendo se retirar do ambiente empresarial para fins de auferir aquele instante de descanso e alimentação fora dos ambientes empresariais em que normalmente ele executa as suas funções. Estas eram as considerações que gostaríamos de fazer a vocês nesta nossa aula de número 133 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, e aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos vocês as suas presenças nessas nossas aulas e solicitar ainda uma vez mais que aqueles que ainda não fizeram, que se inscrevam no nosso canal, e a todos os outros que deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através destas duas atividades simples que vocês estarão a nos auxiliar no sentido de manter íntegro este nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho e poder transmitir o conhecimento aqui arregimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.